Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Eu tô com uma palavra aqui e eu quero compartilhar com você essa mensagem em nome de Jesus. Olha, nós fomos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para andar nos caminhos de Deus e não mais numa vida errada, não mais segundo a carne, os desejos da carne. Se eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu mestre e sei de quem eu sou servo. Se eu sirvo a Deus, então sou servo de um Deus grande, um Deus poderoso. Mas se eu sirvo ao diabo, então eu sou servo do pecado. Eu sou escravo da maldade, escravo dos vícios. E muitas pessoas, ao invés de escolher ser servo de Deus, têm sido, mesmo não querendo, mas pelo fato de dar a essa autoridade, você perde a sua autoridade contra o diabo quando você faz a sua vontade, pois você é servo de quem você faz a vontade dele. E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos uma nação eleita, uma nação escolhida por Deus. Então temos que ser servo desse Deus e não mais servo do pecado, servo do diabo, servo da maldade, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Não, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus forte, a um Deus poderoso. E quando eu entendo que eu sou servo desse Deus, não importa qual seja o status que eu tenha, qual a posição que eu venha a ter nessa vida, porque Deus ele vai me capacitar para me fazer alcançar o melhor dessa terra. Pois Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, quando eu me torno servo de Deus, Deus ele vai me capacitar, ele vai me dar condições, vai me dar sabedoria, discernimento, para que eu venha alcançar uma vida com qualidade. Porque é isso que Deus ele quer que nós tenhamos, uma vida com qualidade, uma vida abençoada. Pois Jesus disse que o diabo ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. O pecado ele causa miséria. O pecado ele causa a desgraça, a tristeza, o sofrimento, a angústia na vida das pessoas. Por isso que nós somos justificados pela fé, porque sabemos que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Não mais andamos segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre o sucesso. O sucesso na vida de uma pessoa não define a religião que ela está, não define ela seguir uma igreja, mas sim ser servo de um Deus vivo. E servo quer dizer servir, ter um Senhor acima para obedecer. E nós temos um Senhor. O nosso Senhor não é um pastor, não é uma religião, não é uma placa, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós o servimos de todo o nosso coração, então Ele vem e nos capacita para que nós venhamos vencer no dia da adversidade. Lembra, nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Jesus pagou um preço alto pela minha vida, pela sua vida, pela minha alma e pela sua alma. Por isso nós nos tornamos servo desse Deus. E esse Deus que nos salvou, que nos resgatou, Ele vai nos capacitar para que nós venhamos ter a vida que Jesus prometeu, vida e vida em abundância. Você agora que me acompanha ou vai me acompanhar no decorrer dos dias, você pode ser uma pessoa que talvez fala, pastor, mas eu
eu não sei nem o que é uma vida abundante, porque eu venho de uma família tão humilde, eu venho de uma família sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento. Olha, isso não é problema. Isso não é problema porque Deus, a Bíblia diz que Ele escolhe e capacita os seus escolhidos. Você pode ser uma pessoa que não tenha estudo nenhum, mas a partir do momento que você passa a observar a Escritura, você passa a caminhar com Deus, Deus começa a lhe dar sabedoria e vai fazer de você um grande profissional. Em alguma coisa Ele vai te aperfeiçoar, porque você agora deixou o pecado, deixou o mundo e aceitou ser servo de um Deus vivo. Então, a primeira coisa que Deus faz é isso, é nos dar discernimento, nos mostrar que Ele pode todas as coisas. E passamos a crer nesse Deus, passamos a ser justificados por esse Deus. Então, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram argumentar com Deus. Senhor, o próprio Gideão dizia, Senhor, mas a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu, o menor da minha casa. Outras palavras, ninguém vai acreditar em mim, porque eu sou o menor e a minha família a mais pobre. Mas Deus disse, o anjo disse, Deus é contigo, homem valente. E ele acreditou naquilo e passou a seguir os conselhos de Deus. Então ele deixou de viver no meio dos pagãos e passou a andar com Deus, aonde Deus lhe deu grandes vitórias. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não só quer nos salvar, um Deus que não quer só tirar o pecado, mas também nos dá sabedoria, discernimento para termos uma vida abençoada. Eu sempre digo, o homem de Deus não pergunta o que eu faço agora, mas Senhor, como eu faço agora? Como eu devo agir? O homem de Deus, ele sabe que a direção, o auxílio, o conselho, vem através de uma comunhão com Deus. Por isso que Jesus, ele declarou abertamente, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante é para quem de fato se torna servo de Deus. Se você passa a ser servo de Deus, você sabe que tem um Senhor, um Deus forte, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E isso está escrito no livro de Romanos, Romanos capítulo 6. Nós vamos acompanhar essa mensagem. Romanos 6, 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, primeira coisa, quando nós sabemos a quem nós servimos, nós dominamos o pecado. Nós dominamos ele. Ele vem, ele tenta, ele coloca desejos, sentimentos, mas se eu vejo que eu estou caindo, eu digo, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E Deus, vendo a intenção do meu coração, que não é de permanecer olhando para o pecado, dando brecha para o diabo entrar na minha vida, então o Espírito vem e me fortalece. Então eu passo a ter domínio sobre o pecado. Qual é o domínio sobre o pecado, senão o domínio sobre as minhas vontades, sobre os meus sentimentos, sobre os meus desejos? Por que pessoas fazem besteiras? Por que pessoas tomam atitudes precipitadas? Por causa de um sentimento. E a Bíblia diz, um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, quando eu tenho o Espírito Santo ele me dá o domínio próprio. Ele me dá discernimento. Diante das adversidades, o pecado vem, tenta vir a ira, o diabo tenta colocar em mim uma raiva, um ódio, e eu percebendo que aquilo é uma cilada do diabo para aprisionar a minha alma, para me trocar o meu Senhor, porque é isso que acontece. Quando você faz a vontade do diabo, você deixa de ser o servo de Deus e passa a ser servo do pecado, escravo do diabo, aonde ele passa a dominar a sua vida. Quando que a pessoa não tem autoridade com o diabo e as forças do mal? Quando ela pratica a sua vontade. Tanto é que
Jesus, ele diz, quando um espírito maligno, ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, diz, voltarei de onde eu saí. Então veja que uma pessoa chega na igreja, nós chegamos na igreja, nós chegamos carregados de demônios, chegamos cheio de erros, cheio de pecados, cheio de manias desse mundo. E a palavra de Deus nos libertou, a palavra de Deus nos transformou, nos deu discernimento, nos mostrou que Deus pode nos dar uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria nessa terra. Mas quando nós somos libertos pela palavra, o diabo, aquele espírito, aquela legião, aqueles demônios que saíram da nossa vida, eles vão andar por alguns lugares e não encontrando, ele diz, olha, vou voltar para minha casa. Então o diabo sempre vai querer voltar em algum momento, em alguma oportunidade, ele vai querer voltar para você, ele vai querer voltar para a gente. E se ele encontrar alguma coisa dele lá dentro, ele entra, e a Bíblia diz que ele traz 7 piores, e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro. Por isso que muitas pessoas têm levado uma vida de destruição, porque um dia foram limpas, um dia foram lavadas. Ou eu explicava outro dia eu explicava para os meninos que estavam aqui, o Jonathan, o Ivan, por que às vezes, ele falou, pastor, mais uma vez eu vi uma mulher que era mãe de santo mandando o seu filho ir até uma igreja evangélica. Por quê, pastor? Que ela diz, ó, vai buscar Deus, vai procurar a igreja. Mas por quê? Porque aquela pessoa tinha tanta legião, tinha tantos demônios, que entre eles começa uma briga. E só através do nome de Jesus é que pode ser limpo. Então, isso acontece sim. As pessoas, quem vive nesse mundo sabe disso, que só o nome de Jesus tem poder. E as pessoas não vão lá por causa de Jesus, mas porque elas querem aliviar um pouquinho, tirar um pouquinho dos cavalos, ou melhor, dos cabeças que estão na vida delas. Então, porque ela é o cavalo. Então, é o que acontece. Porém, não tem uma vida mudada. É apenas um alívio por momentos, mas vai voltar pior. Saiu 1.000, vai voltar 7.000. Saiu 7.000, volta 14.000. É isso. Se você já teve experiência, sabe que são os milhares de demônios que habitam na vida das pessoas. São os milhares de demônios que pessoas carregam, legiões. Por isso você vê as atitudes das pessoas, porque elas se tornaram escravo daquela situação, escravo daqueles demônios. Então ela se torna, o Deus dela, o Senhor dela é o pecado, é o vício, é a mentira, é a maldade, é a destruição, é a inveja, sabe? E a pessoa, ela foi resgatada. Então, se eu fui resgatado, como diz, porque o pecado não terá sobre vós, não terá domínio sobre vós. Então, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu domino agora. Eu decido pecar ou não, eu decido errar ou não, eu decido continuar tendo Deus como meu Senhor, sendo servo de um Deus vivo, ou decido ser escravo do diabo, ser escravo do pecado, ser escravo do vício, vivendo na escravidão. As pessoas que têm vício sabem do que eu falo. As pessoas que vivem no vício sabem o que eu falo. Pessoas que levantam pela madrugada desesperado por causa do seu vício e saindo à procura e não tendo. Então, às vezes, a pessoa acaba esquecendo e vem à noite, ela fica desesperada e sai pelas noites procurando, principalmente pessoas que são viciadas nas drogas, na cocaína, no crack, na maconha. Pode ver qual horário que essas pessoas saem à noite, desesperada para poder satisfazer o seu vício. É escravo do pecado. Nós que servimos a Deus, nós dominamos. Pelo menos é o que o apóstolo diz, temos que dominar. Temos que dominar o pecado na nossa vida. Então ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então eu não estou mais debaixo de uma lei, mas debaixo da graça, que é o Senhor Jesus, que me comprou, que me resgatou, que limpou e me tirou, e me deu o Espírito Santo,
para que agora eu tenha domínio sobre as minhas vontades. Pergunta para uma pessoa, você já viu vários documentários, pessoas que dizem, olha, eu fiz isso, mas eu não sei nem por que eu fiz, porque nem parece que fui eu. Eu não lembro se fui eu que fiz, porque ela não tem mais domínio sobre as suas atitudes. Isso pessoas matam, pessoas roubam, elas violentam outras pessoas. E se perguntar para ela, por que você fez isso? Ele não vai conseguir entender. Por quê? Porque ele é escravo do diabo, escravo do pecado. E já não tem mais domínio sobre a sua vida. E isso é um problema. Quando você não domina mais a tua vida, quando você não domina mais as coisas à sua volta, surge um problema, você se desespera. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundância. Quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus como o nosso Senhor e somos servos dele, então nós conseguimos dominar as situações. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Então, diante das aflições, o que eu preciso ter? Bom ânimo e não desesperar. Eu não posso me desesperar diante de uma adversidade, diante de uma circunstância. Eu vou me animar, eu vou buscar esse ânimo, essa força em Deus, porque é Ele quem hoje rege a minha vida, é Ele quem guia os meus passos nessa terra. E diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então você vê muitos pregadores hoje, existe... Qual que é a intenção do diabo? Olha a intenção, o diabo ele sabe trabalhar contra o reino de Deus. O diabo, primeira coisa que o diabo semeou na terra, conseguiu semear no coração das pessoas você não precisa congregar, você não precisa ir à igreja. É óbvio, não vai à igreja, não ouve a palavra, não tem alguém para te direcionar. E a Bíblia então nos ensina que o congregar é importante. Então o diabo diz que você não precisa ir à igreja, porque uma vez que você não vai, você não aprende. Você já viu alguém se formar numa faculdade sem frequentar essa faculdade? Você já viu alguém pegar um diploma, a não ser que ele compre, a não ser que ele seja um estelionatário e ele venha comprar esse diploma. Caso contrário, é necessário que ele vá até a escola, vá até a faculdade, sente ali e aprenda, para quando vier as provas, naquilo que ele está se aperfeiçoando, ele venha passar. Assim funciona. E sabe o que é importante? O bacana de tudo isso é que talvez você fala, poxa, eu não tenho condições, minha vida é uma vida simples demais. Mas Deus, Ele pode pegar essa vida simples e fazer uma vida abençoada em toda a área da sua vida. Quando você aprende a praticar a palavra de Deus, porque o milagre, a cura e a salvação, ela vem pelo ouvir da palavra. Eu passo a dar ouvidos à palavra de Deus e entendo que a palavra de Deus, ela me libertou, e é o que o apóstolo fala aqui. Ele diz, olha, se eu vivo na graça, então quer dizer que eu posso continuar pecando? É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? Porque nós fomos limpos. Ah, mas Jesus morreu por um sacrifício. Morreu pela alma que nele se tornar servo. Então nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que a partir do momento que nós passamos a andar nos seus caminhos, então ele passa também a nos abençoar, a nos dar discernimento, nos dar direção, nos capacitar para que tenhamos nessa terra uma vida abençoada, uma vida de qualidade, que é o que ele deseja para cada um de nós. Então ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? E ele diz, de modo algum, quer dizer, de modo algum. Então você vai ver muitos crentes, entre aspas, usados pelo diabo, pessoas na internet, dizendo, olha, acabou, você vive pela graça. Mas e daí? Porque eu vivo na graça, eu preciso beber? Eu preciso fumar? Eu preciso me prostituir? Eu continuo ainda com a velha criatura? E ele diz, de modo algum, porque agora eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu aprendi a dominar os meus sentimentos, os meus desejos.
E eu tenho Deus como meu Senhor e não mais sou escravo do diabo e das suas vontades. Então eu passo a ter domínio. Lembra? Você quer saber se você tem o Espírito Santo? Olha para o teu sentimento. Se você consegue dominar os teus sentimentos, as tuas vontades que todo dia batem na tua porta, te chamando para alguma coisa errada, isso acontece com você, acontece comigo, com todo mundo. Isso acontece na visão. O diabo usa muito a visão. Fazer você ver algo para chamar a tua atenção. Uma vez, é como diz, né? Eu posso, às vezes, eu não consigo, a primeira visão eu posso até não conseguir dominar, mas a segunda eu já posso. Às vezes você olha para algum lugar e você vê algo e o diabo diz, olha de novo. Quer dizer, a primeira, talvez eu fui pego de surpresa, mas a segunda eu posso dominar e dizer, não, está amarrado em nome de Jesus. Na minha vida eu não aceito isso. No meu coração eu não aceito esse sentimento e muito menos esse desejo. Porque é assim que o diabo entra. O diabo não vai aparecer para você feio, não vai aparecer para você para te assustar. Pelo contrário, ele vai mostrar a você o que você gosta, o que o mundo tenta. E as pessoas tentam buscar brecha para andar no erro, andar no pecado, andar na mentira e levam uma vida desgraçada, uma vida destruída e depois culpa a Deus. E na verdade, se você é servo de um Deus, você passa a ter domínio em qualquer situação. Você que tem o Espírito de Deus, eu sempre digo, nós somos como Jesus, solucionadores de problema. Vai surgir problemas, vai surgir adversidade, mas pela fé, através da oração, através do compromisso com Deus, da comunhão com Deus, nós vamos conseguir resolver em nome de Jesus. E o que nós não conseguirmos, o próprio Senhor Jesus vem e resolve por nós. Porque é assim que funciona. Porque somos servos e servimos a um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus grande, um Deus poderoso, e não mais servimos ao mundo, aos prazeres desse mundo. E ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim na graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, olha só o que diz. Eu sou servo. Quer saber se você é de Deus? Quem você obedece? Eu sou servo de quem eu obedeço. Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu deixei o pecado sabendo, eu sei o que é certo e o que é errado, e vou fazer o que é certo, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas, então eu estou praticando, eu estou sendo servo para a vida. Mas quando eu faço a vontade do diabo, que é as coisas terrenas, que são os sentimentos da carne, as ações da carne, as atitudes da carne, então eu estou caminhando para a morte. Eu estou caminhando para a morte. Olha, essa palavra aqui é bem bacana, porque eu lendo ela, analisando ela, no tempo que Deus me chamou para servir a Ele, nesse tempo que Deus me chamou, e eu escolhi não mais ser servo do diabo, escolhi não mais ser servo dos vícios, não mais ser servo do pecado, mas sim servir a Deus. Deus conservou minha vida. Eu tinha muitos amigos. No mundo, muitos amigos. Eu tinha muitas pessoas que me rodeavam. E sabe que alguns eu evangelizei, mas não vieram para a casa de Deus. Não quiseram ser servo de Deus. Não deram importância. Alguns até tentei fazer caminhar na fé, no altar, pregando a palavra, mas não quiseram. Preferiram ser servo do pecado, servo da mentira, do vício, da prostituição. Alguns desses que se diziam meus amigos, os que não estão mortos, eu digo com toda clareza, os que não estão mortos estão na cadeia, estão presos. E os que não estão presos estão pagando aqui fora ainda. E por quê?
porque eles decidiram ser escravo do pecado. Porém, eu entendendo que, mesmo vindo de uma família simples, humilde, e sabendo que Deus é grande em sabedoria e em poder, eu sabia que Deus poderia acrescentar muito na minha vida. E foi o que aconteceu. Deus colocou em mim o espírito dele, um espírito de, de coragem, de determinação, de não esmorecer, de não enfraquecer. Coisa que outrora eu não tinha, antes de conhecer o Senhor Jesus. Então, é esse Deus que eu sirvo. Eu não estaria aqui apresentando a você algo que não funcionasse. Não seria maluco ou louco de permanecer tanto tempo, defendendo uma palavra, se para minha vida não tivesse tido benefício. É óbvio que nós temos lutas, só que quando vem as lutas, eu busco o domínio, eu busco dominar aquela situação através da fé, através da oração, pois Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, a fé tem que existir. Fé não pode ser artificial, a fé tem que ser sobrenatural, mesmo pequena, mas ela tem que existir. E quando ela existe, mesmo pequena, e você diz a esse problema, sai daqui e lança-te no mar, assim se fará. Porque agora eu sou servo de um Deus grande, e não mais servo desse mundo, não mais escravo dos sentimentos, desse mundo. Então ele diz no 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, ou eu sou servo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, existe sim uma obediência. A obediência me leva à justiça de Deus. Tanto é que Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. Então, nós somos justificados quando? Quando eu oro simplesmente? Quando eu passo por lutas e falo com Deus, eu sou justificado? Não. Quando eu obedeço. A obediência, eu já falei, a obediência, ela gera um benefício chamado milagre na vida de quem confia. Porém, o pecado te gera morte. O pecado gera morte. E as pessoas, é simples, é óbvio. A Bíblia é tão clara quando diz, olha, entrega os teus caminhos ao Senhor e os teus dias se prolongarão. Quem tem chance maior de viver mais tempo nessa terra? Quem tem mais chance? Aquele que anda no caminho certo ou quem anda no caminho errado? Aquele que anda cuidando da sua saúde, do corpo, do tempo, do Espírito Santo, ou daquele que esbanja, faz de tudo com ela? Bebe, fuma, passa as noites sem dormir e tudo. Quer dizer, não se ama nem a si mesmo. Não ama nem a si mesmo. Nem a si mesmo. Por quê? Porque se amasse a Deus ou se amasse a si mesmo, cuidaria daquilo que é o templo do Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? É que não tem mais domínio. Escravo, ele não se manda. O escravo não se manda. Quem é escravo não se manda. Por isso que as pessoas, elas não se mandam, elas não controlam seus vícios, não controlam suas vontades, não controlam suas emoções, são escravos. É escravo. Por isso que ela não se controla e mais adiante vai se arrepender amargamente. Eu observava ontem, passando, eu vi um jovem, no máximo ele deveria ter não chegava a ter 30 anos. 30 anos, e ele foi dar uma notícia na internet para os amigos, e a esposa atrás aos prantos, ao choro, e ele contando que ele estava nos vícios, cigarro, bebida, desde a sua juventude, e passou por um exame, o pulmão dele, cheio de nódulos, o pulmão dele tomado pelo vício, pela droga que causa aquilo. Ele disse, olha, o médico disse que de uma hora para outra
pode dar um infarto, pode de uma hora para outra. Então, e não tinha mais o que fazer. E ele contando, e olhava e via-se o arrependimento de ter levado aquela vida. Mas foi ele, não foi diabo, não foi Deus, foi ele quem fez aquilo. Sabe aquela piadinha que diz, olha, isso te mata aos poucos, não tenho pressa para morrer. Mas é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. E quando não, levam a vida sem qualidade nenhuma. E tudo por quê? Por ser escravo do pecado. Escravo de algo que não domina, não consegue dominar. E você quer saber quando a pessoa é escrava? Quando ela diz, se eu quiser parar, eu paro. É mentira. A pessoa não consegue parar. Ela não consegue porque ela já é escravo daquilo ali. Pessoas se tornam, e dia a dia, vão se tornando escravos de muitas coisas. E o diabo, usando a tecnologia, pessoas se tornam escravos da tecnologia. Perde seu tempo, às vezes horas e horas, no celular, que não edifica, não acrescenta em nada. Nos vícios, nas mentiras. E ele diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo, quer dizer, você se oferece a ser servo, para obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, é você que escolhe. Você escolhe ser escravo do pecado e acelerar a tua morte. Só que quando a Bíblia fala de morte, toda vez que você vê a Bíblia falando de morte, está falando de condenação, está falando do inferno. Quando a Bíblia fala de vida, fala-se de uma eternidade, a vida eterna. E quando eu me torno servo de Deus, eu passo a dominar, como diz lá no princípio, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não pode dominar. Você não pode ser dominado por um vício, você não pode ser dominado por um sentimento, você não pode ser dominado. Pelo contrário, você tem que estar sobre o domínio de tudo, dominando tudo isso. Vem um problema, saiba dominar e administrar. Isso não é lícito, isso não me convém, isso não vai fazer bem para a minha alma, nem para a comunhão com Deus. Agora, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, só para a gente concluir e fazer oração, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quer dizer, reconheça, você que não é escravo do pecado, você que não é escravo do diabo, você que não é escravo do mundo, reconheça que você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Deus, ele te escolheu, ele te elegeu como filho de Deus. Mas eu sou eleito, quando eu sou eleito? Quando eu domino o pecado. Quando eu não deixo o pecado me dominar, os vícios me dominar, os pensamentos ruins, negativos me dominarem. Mas quando eu tenho domínio sobre tudo. Então, Deus, ele me escolheu. Deus, ele te escolheu. Quem que Deus escolheu mesmo? Quem consegue dominar os seus sentimentos. Quem consegue dominar o pecado. E não fazendo escravo do pecado. Não, ou melhor, se fazendo escravo do pecado. E só assim você tem uma vida abençoada. Por isso que ele diz, reconhecendo, quer dizer, reconheça que você é um escolhido de Deus. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. Quer dizer, você foi eleito por Deus. Nós fomos eleitos, não foi eu quem escolhi. Eu não escolhi. Deus me escolheu. Só que quando ele me escolheu, é simples. Olha, você já passou por uma seleção para trabalhar em algum lugar, alguma empresa, e você leva lá o currículo, e você leva o currículo lá, e o que acontece? O RH vai analisar e vai dizer, olha, nós temos algumas pessoas aqui para selecionar, e vamos dizer qual é o estatuto, qual é a lei dessa empresa. Se você achar que está apto,
você faz parte, você vai ser o escolhido para trabalhar aqui com a gente. Caso contrário, você não poderá fazer parte desse quadro. É assim que funciona. Então, quando Deus me chamou, quando Deus me escolheu, Ele me elegeu, Ele me disse, olha, você tem que dominar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que andar a partir de hoje nos caminhos de Deus, sendo servo de Deus e não mais escravo do mundo que outrora você era. Então, passando a ser eleito, passando a ser escolhido, eu passo também a ter os mesmos benefícios dos filhos de Deus, de ter com Deus as bênçãos, as promessas. E sabe quando você é escolhido de Deus? Talvez você é uma pessoa que você é escolhido de Deus, só que você fez como filho pródigo e você se afastou do caminho de Deus. Talvez você se afastou. E a Bíblia fala que quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai e andou pelo mundo, o pai ficava na porta olhando de longe se o filho não voltava. Então todos os dias o pai olhava na porta para ver se aquele filho ia voltar, porque ele sabia que ia voltar. E aí, quando o filho aparece, o pai sai correndo, abraça, coloca nele o anel, coloca nele as sandálias, coloca nele uma veste nova e faz uma grande festa. Sabe por quê? Aquele filho saiu da casa do pai, mas ele sabia que ele era escolhido, que ele era filho e não servo, e não fazia parte do mundo. Sofreu, padeceu, mas reconheceu, voltarei para a casa do meu pai. E voltou e foi bem recolhido, foi bem aceito. Talvez você está vivendo essa vida, talvez você está vivendo essa vida do filho pródigo. Talvez agora você esteja comendo lavagem, talvez agora você esteja comendo migalhas, talvez agora você está morando debaixo de pontes, você está morando em qualquer canto, e o pai esperando você voltar, esperando você. E você sabe quão bom era estar na presença de Deus. Você sabe o quão maravilhoso era quando você chegava na presença de Deus e dizia, pai, estou aqui e vim para te adorar. E ali o Espírito de Deus vinha e te acolhia. E você tem saudade desse tempo. Sabe o que é mais impressionante? Tem muitos filhos pródigos dentro da igreja. Tem muitos filhos pródigos dentro da igreja que deixam se levar pelas coisas do mundo, não se dominam, simplesmente se deixam ser escravos pelo pecado. Olha, você foi um escolhido. Deus te escolheu para te capacitar, para fazer de você uma referência para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só palavra apenas, mas ela consiste em poder. E poder é transformação, é mudança. Não importa como esteja a tua vida. Se você aceitar essa escolha que Deus fez, entregando Jesus na cruz do Calvário por você, Ele pega a sua vida e transforma. Ele tira você dessa situação, desse fundo de poço, dessa doença, esse diagnóstico que os médicos disseram que não tem jeito, e faz de você mais do que vencedor. Porque é isso que nós somos. Nós somos mais do que vencedores. E quando você é filho de Deus e você está perdendo, está padecendo, quem sente a tua perda, a tua derrota é o próprio Deus. Pense nisso. Será que você não é escravo desse problema? Será que o teu problema, que você não concorda com algumas coisas dentro da igreja, será que não é o problema que você concorda com o pecado? Você compactua com o mal? Sabe que se você está num ambiente e você sabe que ali é errado e você continua, você compactua, mesmo você não fazendo errado, você compactua com o erro. Então, cuide com isso. Pense muito bem a quem você serve, quem você escolheu para ser o teu Senhor, quem você escolheu para ser o teu Senhor. É Deus? Então faça a vontade de Deus. É o diabo? Então esteja à vontade, que você está caminhando para a morte. Mas se você escolheu Deus, ande na obediência, porque você caminha para a justiça de Deus. E é isso, um dia todos nós vamos estar diante desse juiz, aonde ele
julgará um por um, e as tuas obras serão contadas, serão apresentadas, e com tuas palavras será condenado ou será justificado. Pense nisso em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa. Você quer ter uma vida com qualidade? Você quer ter uma vida abençoada? Olha, eu desafio qualquer pessoa a andar no caminho de Deus que não tenha uma vida abençoada, que não tenha uma vida com qualidade, que Deus não te dê sabedoria. As pessoas vão perguntar, da onde você tirou essa sabedoria? Da onde você tem essa direção? E você vai dizer, Deus, porque antes, quando eu não tinha Deus, eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse discernimento. Só que agora, não sou eu mais que penso, mas Cristo, Ele pensa por mim. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te adorar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, o meu Senhor, caminhando para a justiça, meu Pai, e não mais servo, escravo do pecado, mas tendo a condição, meu Pai, de dominar os sentimentos, desejos que desagradam ao Senhor. Meu Deus, assim são muitas as pessoas, meu Pai, que têm andado num caminho errante. Pessoas, meu Pai, que levam a vida como se ela nunca mais acabaria. E isso fazem tanta extravagância com os vícios, com as bebidas, uma vida toda errônea, meu Pai. Eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, mas isso tem sido o fracasso, a derrota, a desgraça na vida de muitas famílias, meu Pai, de muitas pessoas. E eu sei que nesse momento tem pessoas que ela está marcada por um problema, por um vício, traumatizada, meu Deus, por causa daquilo que ela amava, gostava de fazer. E isso lhe trouxe um problema na saúde, causou-lhe um problema na vida sentimental. Meu Deus, que o Senhor visita essa pessoa agora e toca, meu Pai. Toca para limpar, para purificar, para transformar. Restaura, Senhor, essa casa. Restaura, Senhor, essa família. Visita essa pessoa que se encontra num leito de dor, talvez desenganado por um câncer que vem tomando conta de todo o seu corpo. E o desespero tem sido tão grande, meu Pai. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, toca com as tuas mãos poderosas na vida de cada pessoa que nesse momento recebe essa oração, recebe essa palavra de fé, de mudança, de transformação. Abre portas que estão fechadas, supre, ó Deus, a necessidade dessa criatura, mostra o teu favor e a tua grandeza, consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação, e quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, em o nome de Jesus, pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, beba dessa água e seja curado, seja livre, liberto de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Lembrando que esse mês nós comemoramos a segunda edição, o segundo encontro de casais da Igreja Nação Escolhida de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada para a vida de todas as pessoas, vai edificar, vai transformar, porque nós somos justificados pela fé. Sabemos em quem cremos e temos domínio sobre aquilo que vem no nosso coração, pois Deus nos deu esse discernimento,
em nome de Jesus, tá certo? Então, esse mês aí, temos aí a segunda edição do Encontro de Casais, tá certo? É você que esse ano não conseguiu estar com a gente, que Deus te abençoe, quem sabe no próximo ano você bem estar e tudo dá certo em nome de Jesus. Eu sempre digo que vai estar quem Deus quer que esteja, só está conosco quem Deus escolheu, só participa quem Deus escolheu, só assiste o Café com Deus quem Deus escolheu para ouvir essa palavra abençoada. As pessoas, é Deus quem escolhe. Talvez você parou e falou, poxa, mas eu não consigo ficar sem assistir o Café com Deus, mas Deus te escolheu para isso. Não é você que escolheu. Então, não somos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu. E nesse encontro de casais, é claro que eu sei que tem pessoas que moram distante, que gostaria muito de estar nesse encontro de casais, porém, pela distância, não consegue chegar. Mas eu tenho certeza que vai ser abençoado, porque nós vamos realizar uma oração pela vida de todos os casais que estão espalhados por esse Brasil, que faz parte da nação direto ou indiretamente, em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, que você possa estar conosco em uma de nossas reuniões. Lembrando, olha, nós estávamos ontem aqui trabalhamos ontem dando uma geral, estamos preparando agora. Eu queria que você fosse um escolhido de Deus. Eu queria que você fosse um escolhido de Deus para plantar, para semear nesse ministério. Olha, nós ganhamos no começo do ano toda a ferragem, ganhamos toda a ferragem, né? A ferragem do fundamento, ganhamos a ferragem das estruturas, a ferragem do teto, da laje, né? Mas agora tem a cobertura da laje, temos a cobertura. Então eu queria que você semeasse uma oferta. A gente quer colocar essa laje agora no início de julho. No início de julho a gente está querendo colocar essa laje. Essa semana agora vamos fazer o resto das caixarias que falta, né? Então, e vai faltar só mesmo a lajota que vai em cima, né? A lajota e o concreto, né? A tela, aquelas coisas todas. Só que parece pouco, mas só isso que falta, nós já avaliamos, ela vai chegar a quase 20 mil ou mais. Então, para uma pessoa só, é difícil? Claro que é. Mas se você se sente um escolhido de Deus, você pode fazer também. Você pode plantar, você pode semear. Se você não era dizimista, se torne dizimista desse ministério. Se esse trabalho faz bem para você, então, sabe, pratique também a palavra de Deus como você aprende. E não mais seja escravo do mundo, do pecado. Mas a obediência te leva para o caminho da justiça. Tá certo? A obediência faz você alcançar os benefícios de Deus, que são as bênçãos, os milagres, em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Lembrando então que estamos vivendo aí esse mês de junho, o mês do Vai Dar Tudo Certo. Temos agora, nessa semana, o encontro de casais e que Deus... deixa eu falar aqui, claro, eu vou falar com quem está aqui ainda. A igreja de Indaial está muito bonita. A igreja de Indaial recebeu agora uma frente nova, né? Recebemos ali uma frente nova, pedimos ontem, Dona Alessi foi lá para receber o pessoal e eu daqui a pouco vou ver se eu vou hoje lá ainda, não sei se vou conseguir hoje lá ou amanhã, mas eu vou fazer um vídeo lá na frente para você ver. A igreja de Indaial está muito bonita e vai ficar cada vez melhor em nome de Jesus, tá certo? Por quê? Porque Deus está nesse trabalho. Deus está à frente desse trabalho. Por isso que ficou, né? Ficou muito bacana. A Dona Alessi mandou umas fotos ontem de como ficou a igreja lá em Indaial. Então, se você é de Indaial, agora a igreja de Indaial tem uma cara nova, uma fachada ali abençoada, que vai com certeza só acrescentar na nossa vida, em nome de Jesus. Tá bom? Se você é de Indaial, faça-nos uma visita